falando. Essa pauta você vai entender agora, Emilhão. Esse quadro é um dos maiores sucessos. É o maior sucesso. É porque eu acho arrogante falar isso. Eu não acho que ele é o maior sucesso. Como colar? Um dos. Fuzil em primeiro, acho Não. que está em segundo. Imagina. A imitação também está batendo mais ou menos na mesma linha. Essa coach dessa história de sucesso, que é a Ingrid Santiago, ela disse que os homens que fazem esse tipo de serviço doméstico perdem a energia masculina. Agora o Emilhão vai entender. Por favor, na tela. Homem não lava a louça e nem limpa a casa. Deixa eu só te falar o porquê. Enquanto as mulheres colocam os homens para lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia, deixa ele fazer do dia que ele quiser. Ingrid, eu não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. E você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. Enquanto você coloca louça para lavar e casa para limpar, você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado, com a energia assim daquele homem bem masculino. Delari concorda. Viu, mano? Essa mulher aí é uma burguesinha, pô. Você acha que ela é uma sucia light? Burguesa, Que ela não suja a unha? A unha da mulher. Essa mulher aí, ó, deve ter umas 5, 6 empregadas. Eu pensei que vocês iam defender. Baseado em vozes da cabeça. Quando minha mulher pedir pra lavar a louça, Baseado em vozes da cabeça dela. Põe a unha dela aí, ó. A unha da mulher. Tem um perfume Chanel. Isso aí nunca viu um bombril. Não sabe o que é o ODD. Não sabe. Nunca vi um bombril. Olha lá, Viu, a Sammy? unha Olha lá, dela. Tudo bem feitinho. Ai, Deus vai me livre. dormir. Mas ó, já que a gente tá nesse papo de macho, você sabia que Essa sentar de... conversinha. Não, essa é uma Tinha nem que absurda agora. trazer isso aí. Vocês sabiam que vamos- agora... Pois não. Pautando ao vivo o programa. Não gostei dessa pauta. Né? Você deveria apoiar. Horrorosa. Apoiar o quê? Porque ela tá defendendo a classe masculina. Não, ela tá falando. Defendendo em besteira. Rendeu. Falando Ela tá bobagem. falando bobagem. Não tá Rendeu. falando Não bobagem. precisa. Não, fala defender bosta. fazendo Concordo com o Zuzu. besteira. Você concorda? Eu concordo também. Eu tô com o Zuzu. Tem que deixar os caras livres. O Morgado Deixar o ficou quê? muito bravo. Não. Sempre você Não, ficou muito bravo. Coitada da sua mulher. Não, sempre você ficou muito bravo. Não, porque eu Mas não é faço. isso. Quer tirar do ar a... O gordão não lava nada. Ah, não lava só só não come, lava nem a só bunda. Vai Eu lavo roupa, com bidê e tudo mais. E lenço umedecido. lencinho umedecido aí, ó. Tá vendo? É o cara bichona, fica bichona. soltinho. Aí, ó, dona Ingrid. Aí, ó. bem, acabou o Ó, lencinho cara que não umedecido, lava- bem. O cara que não lava a louça, mas Liga pro rap. limpa a bunda com um lencinho umedecido. Pega da filha. Ah, vai dormir. Não, o problema é que ela tira um negócio que é Rendeu. Baseado na cabeça dela. Esse é o problema. É coach Não tem que- embasamento em bosta não dá, nenhuma. Não dá. Então, já que você tá todo malandrão, Morgadão, Chega mais cedo pra fazer essa pauta é pra você também. Vamos lá. Obrigado. Falando de macho agora. Vocês Chega sabiam mais que cedo, vai sentar... dormir, vai me buscar. Vamos lá, vamos Peraí, consultar. Olha o calma, outro aqui, calma. velho, chega mais cedo. O fiscal, o relógio de ponto aqui, Chega ó. mais cedo pra opinar na pauta. Olha o Cuco aí. O diretor é o reloginho. É o DMAP. O Chega DMAP. mais cedo pra opinar na pauta. Vai lá. Ah, dormir. Coisa de macho agora, Morgadão. O relógio da Sabia Telesp. que sentar de perna aberta agora é considerado machismo? Isso aí. Puta, você também tá com uma Uau, mas isso aí é o Superman que me mandou, ele tava com saudades da gente. Tá boa. Olha lá. Sentar agora com a perna aberta é chamado de manspreading. Ah, vai dormir É a também. prática de homens que sentam-se no transporte público com a perna aberta e com a ova aparecendo. Isso é falta de O educação. Morgado não consegue sentar com a perna cruzada, porque ele tem a cinturinha do Jô. Ó, até a cintura do Jô. Aí, ó, O Morgado parece que a bunda do Ó a Morgado é na mobilidade. frente. Falei pra você, ó, aqui, ó. Eu cruzo a Sabe se o perna, meu Morgado tá de amor. costas Não, ou ele esse é tá- o Caetano Veloso. Aqui, ó. É, o Caetano Veloso tocando violão. Agora, Caetano agora... Veloso é assim, ó. Aí E deu tem uma um que dobra. bicuda nessa Tem bosta muita aqui, ó. bicha que dobra aqui por baixo. E com muito nojo. Tem um muito bicho. É o Clodovil, pô. Que dá lá, ó. Ó, o Clo- O Delari Caetano. ficou bravo que quebrou a caneca. Então tem que sentar Caetano Veloso. É porque no metrô você pode estar com a Mas se você. pirinja Mas- na Não, isso mostra. aí é falta de Mas- educação. Porque Não, você mas não tem que vocês invadir sabem. o espaço E se do outro. co- porque às Você vezes no tá- metrô. É porque às vezes Vocês tá sabem. colando. Ó, caiu aqui. Caiu a água, é. Molhou um pouco. Vocês sabem que isso é uma Delari coisa... falou que não é pra limpar. Porque... As pessoas, elas são muito, elas ficam Ser muito menos macho. palpitando na vida dos outros. Elas, Mas demais. porque antigamente o Pânico tinha aquela bancada, né? Sim. Ele tinha uma mesa e tal. Certo. E normalmente as pessoas não viam
as pernas é verdade. das Perfeito. pessoas. Agora elas ficam observando a perna. E a cor da meia, tudo. Isso. Não combina uma meia com a calça. Um tênis novo. É. Puta, eu vinha com os tênis podres. Agora tem que vir com tênis novo. Muito bem. Essa é a pauta, mas agora eu vou trazer um pouco de jornalismo mais Rendeu sério. demais, já deu parabéns, pra viu? se divertir. É bom. Jornalismo Parabéns. verdade. Vamos lá. Rendeu demais. Alunas são hospitalizadas. Por favor, obrigado, Reginaldo. Delário, No Irã. A masculinidade. Acabou a sua masculinidade agora? A energia Acabou a masculina aí, ó. masculinidade? Vai Limpa vender logo casquinha aí, ó. no Bob. vai. Salva de palmas para a Delário aí, ó. Limpa logo. Batata média. Vai sair daqui, vai Sai daqui Vai batata no Bob. média. Boa, Delário. Vai Primeiro sair daqui, emprego do Delário foi vendendo isso aí, casquinha no é. Bob. Vai sair agora batata média. batata média. Obrigado, Bom, Delário. Vamos lá. Chega de gracejo, agora essa notícia é muito séria. Alunas são hospitalizadas no Irã por suspeita de envenenamento. Desde novembro, mais de 1.000 meninas em dezenas de escolas iranianas foram envenenadas por gás tóxico. As autoridades minimizam os casos, alegando que as meninas estavam em pânico e apenas com sintomas leves. Está sabendo dessa E história? o navio iraniano? Vou chegar lá. Celebrando, né? Primeira coisa que aconteceu, você lembra das manifestações das iranianas? Sim, né? claro. Queimaram as burcas e tudo mais, toda essa história. Agora parece que estão envenenando as meninas e está sendo investigado aí. O governo disse que vai iniciar uma investigação lá no Irã. Nesta semana, o vice-ministro de saúde do Irã afirmou que ficou evidente que algumas pessoas desejavam que todas as escolas, especialmente as femininas, fossem fechadas. Algumas iranianas especulam que isso daí não aconteceu, foi uma vingança, Emílio. Lá a escola é segregada também, né? Exato. É, né? Tem essa separação das escolas. O Afeganistão nem escola tem. E o navio, hein? Então tem essa história do navio. Você vê a história do navio que atracou aqui no Brasil, foi abastecido? Sim. Que o Lula permitiu e pegou fizeram muito festa, mal essa isso. história, né? O senador lá tá bravo com ele, lá, Então. o americano. Então Israel e Estados Unidos dão bronca no Brasil. O governo de Israel afirmou em nota que vê a autorização para ancoragem de navios de guerra iranianos no Brasil como perigosa e lamentável. A autorização que as embarcações iranianas tiveram aqui no Brasil foi no porto do Rio de Janeiro e foi dada no último domingo pela Marinha do Brasil com permanência até 4 de março. Pegou muito mal essa história, Emilhão. Sim. Por que vai colocar um navio iraniano no Brasil? Nunca aconteceu na história. E a Nunca turma antes ficou- na história. Estados Unidos, obviamente, Mas por que o navio tá aí? foi autorizado. Foi autorizado, é um navio de guerra. Abastecer. Autorizado precisa. Pelo governo brasileiro, precisa Pra abastecer. abastecer. Pelo Pra caminho abastecer. estratégico, mas Tava aí no caminho. o Brasil poderia estar ajudando o Irã em alguma missão de guerra. Essa foi a crítica. E o Brasil deixaram eles fazendo alguma celebração, tá um rolo. isso aí. Foram recebidos, fizeram até uma cerimônia. Foi bem esquisita essa história. Tá muito esquisito Muito. o mundo, né? Muito. Você viu o muro na Finlândia? Muro na Finlândia? Eu não vi. Não tá sabendo? Não tô. O que aconteceu? Finlândia, a Finlândia, você sabe que a Finlândia é aqui Certo. e a Rússia é em Osasco. Faz fronteira ali, com ó. São Petersburgo. se eu Aí não o me que engano. acontece? Pertíssimo. O Putin tá pegando a molecada jovem pra ir pra guerra. Certo. E a molecada tá picando a mula pra Finlândia. Ah, para não ir pra guerra. Na Finlândia só tinha uma madeirinha, era Tá. só pagado, tal, o muro, né? Certo. O muro que tinha lá. Agora vão fazer um muraço igual ao do Trump. Pra turma não Pra fugir. turma não chegar na E não ir pra Finlândia. guerra. Que história horrorosa. Olha a história. É. Olha Não, é a muito- história que nós estamos. É, é e muito vocês estão triste. preocupados em lavar o prato na cozinha. Exato. Viu, Não estamos Delano? mais nada preocupado. E o navio vai ficar aí? Até 4 de março. Esta é a Mas informação. também amanhã, né? Mas tudo bem, eu não devia nem ter embora. recebido o navio, não é porque a gente Tem é- senador Amanhã vai americano embora. falando em sanção ainda. Mas a gente comentou também, Mas ninguém você fala. tá muito ligado Falando em da língua. Israel. Eu vi nos bastidores lá na DIR, você comentou sobre Israel. E falando em Israel também, que protestou do navio iraniano, tá tendo um protesto, né? Teve um protesto contra a reforma judicial e teve confronto e repreensão policial. O Netanyahu, Benjamin Netanyahu, acusou a manifestação de promoverem anarquia e o parlamento aprovou. Tá tendo um pau lá em Israel, né? Você sabe dessa história melhor do que eu, né, Eles Emiliano? aprovaram lá, o que eles aprovaram? Aprovaram o artigo. Exato. É um Né? pouco parecido. Esse artigo, o que ele faz? Ele restringe as possibilidades, Certo. não é isso? As possibilidades de destituição de um chefe de governo
lá. Isso. Entendeu? Que é o quê? Estão falando da extrema-direita israelense agora. A coalizão que ele fez é com extrema-direita. Pelo que dizem. A gente não sabe. Tudo que é direita agora é meio extrema. Exato. Não tem direita mas normal, Não, é sempre é só extrema direita. extrema, E ultra. Mas é rolo lá com o judiciário também, é meio Exato. rolo que tá tendo no mundo inteiro esse rolo. E eu não quero entrar nesse Nem rolo. eu só noticiei. Eu não quero entrar nesse rolo, gente já falou meu demais. amor, porque esse rolo já deu muito paninho pra manga aqui nesta empresa. Exatamente. Agora, o que o Sami pode comentar, e eu gosto sempre quando ele comenta sobre economia, apesar dele ter o próprio quadro, que é o Calbi da economia. Você o fala Lula- assim. Não, Ele não gosta. Não gosta, não vai ser mais. O foco, foca na economia, é muito Vai ser bom. o foco. Foco direto. O que você achou do Lulinha e a Petrobras, hein, Sami? Porque tem essa história aí, o presidente criticou, né, a política de dividendos da companhia que motivaram uma queda de 2,61% em suas ações. Vale lembrar que a Petrobras paga proporcionalmente até 9 vezes mais dividendos que as suas concorrentes. Não, o problema, a decisão de pagar dividendos ou não, tem que ser do presidente da Petrobras e não do presidente do país. A Petrobras tem que ser gerida com eficiência, olhando o bem dos seus acionistas como qualquer empresa. E aí sim, o governo é um acionista. Não, grande. o Lula achou um absurdo. Não, o rolo. Mas o pior não é isso. Quer ouvir o Lula, não? Não, põe o Lula. Ó, aí, Lula, ó. volta Põe- lá, ele volta achou lá, um volta lá. absurdo. Tá muito bravo. Pera. Investido metade. Não, volta. Vamos voltar. Pera aí. Deixa eu Nós acertar. não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Então, o que acontece? Quando tem prejuízo, ninguém fala. O que acontece? A Petrobras está dando lucro, está fazendo uma bela gestão. Como se fosse pecado ser bem gerido. Como se fosse pecado. Só que tem um outro problema, porque a Petrobras é do governo também. Então o certo seria dividir a empresa, deixar várias empresas Concorrência. tocando o negócio, né? Cada empresa. Sim, igual tem a nos sua Estados Unidos, concorrência, né? Tem Shell, tem não sei o que tal. Aqui, como é monopólio, fica essa conversa mole. Fica. Aí ele fala, não pode, Não, porque mas a o pior- Petrobras mas tem o que pegar pior- o dinheiro da Petrobras. O dinheiro da Petrobras era o dinheiro que pagava as propinas. Petrobras. Não, e tem outra coisa. O Prates, que é o indicado do Lula e que dirige a Petrobras, falou que vai mudar a política de preços em maio. Porque hoje, eu falei disso ontem, o que acontece? Hoje é preço internacional. Preço internacional. O petróleo está mais caro, a Petrobras vende pelo preço internacional. Que é desde do Temer. Que foi justamente um dos motivos para acabar com a roubalheira. com a roubalheira. Aí eu gosto de citar, eu já citei algumas vezes, mas já faz um tempo, por isso que eu vou retomar o que aconteceu na Venezuela. Você tinha a PDVSA, que era a Petrobras da Venezuela, a maior empresa venezuelana, que falou, eu vou vender por 1 centavo. O governo falou, olha, é do povo disso. Qual que é o problema de você pôr a 1 centavo a gasolina, o combustível? Primeiro, a 1 centavo a empresa não se paga. Então, ela foi acumulando prejuízos, perdeu tecnologia, porque você também não consegue reinvestir, e custa em torno de 15 bilhões de dólares por ano para se manter. E aí... Quem paga é o contribuinte. É o contribuinte, inclusive quem não depende tanto da gasolina. O cara que não tem carro paga para outro. Segundo problema. O segundo problema é que você acaba tendo um mercado paralelo, porque uma hora ela não consegue mais entregar a gasolina a esse preço. Então, quer dizer, custa 1 centavo? Custa, mas não tem no posto a gasolina. Sim. Aí o mercado paralelo, pasmem, custa o preço internacional. Era igual na União Soviética. E o terceiro, e até comentei disso, o preço é importante como sinal que um bem é escasso ou não. Quando você tem uma gasolina mais barata, o que acontece? O pessoal usa muito a gasolina. Só que usa muito, custa pro governo. O cara não tem a ideia que aquilo é um bem escasso. Boa. Então você tem um uso indevido. Isso chama tragédia dos comuns. Outro dia eu falo só sobre isso, porque eu sei que temos um tempo a cumprir. Muito obrigado, Sami. Eu acho que a gente pode, se você quiser, né? Obviamente. Você fazer um break, dividir o quadro. De tão sucesso, um break. Então vamos fazer, Reginaldo, já que o Reginaldo está aqui.